Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo educacional com vocês. Como de costume, muito obrigado e parabéns por você estar buscando conhecimento. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista da Clear Corretora do Grupo XP Investimentos e junto com a PAN a gente vem trabalhando essa parte educacional, conteúdos gratuitos aqui para vocês. Então, de antemão, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas que estão buscando conhecimento, que têm interesse realmente em entender mais sobre o mercado. E a nossa missão aqui é traduzir o Graphcase para o português e descomplicar, desmistificar, muito desse mito de que o mercado é um negócio extremamente complexo e muito difícil, isso não dá para mim, isso não funciona, etc, etc, etc. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre suportes e resistências. Quando a gente fala suporte e resistência, às vezes gera uma interpretação por parte de quem está começando. Cara, o que será que é isso? Quais são as informações que eles buscam ali e tudo mais? E a gente precisa ir na essência e entendendo a essência, fica muito mais fácil, mais objetivo de você ter uma boa leitura gráfica. Suporte nada mais é do que uma região onde há um interesse comprador muito grande e por essa razão o preço muitas vezes para naquela região e começa a subir. E esse subir tem que ter ali um contexto, uma análise feita, o que isso representa dentro de uma tendência predominante, vamos colocar assim. E a resistência é exatamente o oposto disso. É uma região onde os vendedores têm uma intenção muito grande, um interesse muito grande de vendas e naturalmente ali o preço para de subir e muitas vezes acaba fazendo o que nós chamamos de sinal de topo e a partir dali vem um movimento forte de queda. E para deixar isso mais didático, eu trouxe um exemplo aqui, aliás, alguns exemplos, e nesse exemplo eu procuro sempre simplificar para que você tenha um entendimento mais objetivo do que a gente está tentando passar. Como você pode ver nesse gráfico, a gente já tem uma informação de topo. A partir dali o preço caiu e caiu fortemente. Ele já é um ponto de resistência. E Kim, por que você ali pré-estabelece que ali é uma resistência forte? Porque a reação que o preço teve foi de uma forte queda a partir desse ponto. E normalmente a gente está falando da memória por parte dos investidores, da memória que o mercado tem. Então pensa o seguinte, se você está negociando uma ação e aí você compra ela e ela chega a R$20 e por alguma razão ela não passa tão facilmente dos 20. Passa mais de um pregão, ela bate nos 20 ou naquela região e não consegue subir. Passa algumas semanas, passa alguns meses às vezes e o ativo não consegue passar dos R$20. E quando passa ele não se sustenta acima. O que a sua memória te fala? Cara, R$20 é um ponto difícil. Essa ação não consegue subir e ficar acima dos R$20. Então veja como essa informação, de maneira bem simplista, ela passou a ser importante independente do seu nível de conhecimento. Pelo fato de você acompanhar uma ação que não passa dos R$20. Mesmo que você não esteja vendo o gráfico, a sua memória vai estar sempre te mandando a mensagem de que 20 é um problema para aquele ativo. E quando a gente vem para o gráfico, esse tipo de informação é pertinente e é dali que a gente tira os nossos suportes e resistências. Então, a partir do momento que eu consigo detectar uma intenção forte de venda e naturalmente aquilo vira um topo, ali se torna para o Kim uma resistência e que no futuro, se ela for respeitada, essa resistência vai ganhando cada vez mais força. Já o ponto de suporte, como eu falei, é uma região onde há um interesse comprador. E quando a gente detecta isso muito cedo, normalmente a gente consegue ter ali uma oportunidade de compra próximo desse ponto de suporte. E naturalmente, quando essa compra encaixa, a gente percebe que o preço volta para buscar daí um patamar mais forte de resistência. Quando a gente tem um cenário de consolidação, isso fica muito claro, suporte e resistência fica bem objetivo, como a gente consegue ver nesse gráfico que eu estou mostrando na tela para vocês. Aqui a gente já tem dois topos, praticamente de mesmo nível, e também dois fundos. Nos dois topos, então eu tenho a resistência. E nos dois fundos, nos dois toques na parte inferior desse gráfico, eu tenho um ponto importante de suporte. Quanto maior for o número de toques em uma determinada faixa de preço, mais forte aquela região é. Seja um fundo, ou seja um suporte, seja um topo, ou seja uma resistência. E isso independente de tempo gráfico. Você pode estar analisando o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, diário, semanal, mensal. Inclusive teve uma ação que ficou mais de um ano, acho que 2 ou 3 anos, respeitando uma consolidação. O nome dessa ação é Ambev, ABEV3. Se você colocar no gráfico semanal, você vai ver que é um ativo que sofre em termos de não conseguir romper uma resistência tão significativa há bastante tempo. E a mesma coisa acontece com os pontos de suportes. Então a mensagem desse vídeo é: dê muita relevância para pontos onde você tem mais de um toque, ou seja, um fundo que já foi testado mais de uma vez.
esse fundo vai ser um suporte importante. Um topo que já foi testado mais de uma vez, esse topo vai ser uma resistência bem importante. E com base nisso, você começa a desenvolver a sua leitura de onde você precisa tomar mais cuidado para montar uma posição de venda. Se você abrir uma venda perto de um suporte forte, você está se colocando num risco elevado, porque se aquele ponto não for superado, ou seja, rompido, provavelmente você vai ficar mal vendido perto de um suporte forte. A mesma coisa se você deixar para fazer uma compra perto de uma resistência forte. Se aquela resistência não é rompida, o mercado não passa para cima daquele nível, tudo aquilo que você monta de compra perto desse nível te coloca num risco também elevado. E aí, mais uma vez, a gente volta, né, a entender que muitas vezes o básico é o que funciona, o básico precisa estar aliado, né, à sua tomada de decisão o tempo todo. Daí se dá a nossa relevância de detectar suportes e resistências com bastante objetividade. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa seu like e a gente se vê num próximo conteúdo. Um abraço e até lá!